assim, né, dentro do projeto ele acaba trazendo algumas opções, um norte para a produção orgânica, uma transição para a produção orgânica, utilização do sistema de plantio direto. Então, assim, ele tem um olhar dentro desse sistema mais agroecológico, né? Mas por ser um projeto curto, né, é difícil de tu realmente fazer uma transição. Hoje, dentro da rede Ecovida, por exemplo, os agricultores ficam de 2 a 3 anos em transição. Então, assim, é bem complexo, né? Hoje, para mim, 3 meses foi só para conhecer o pessoal, só para entrar na casa deles, estar começando a escutar realmente o que eles têm de problema. E esse piloto tem 12 meses. Isso, e esse primeiro projeto aí que está sendo vinculado, chamado Bem Cultivar, tem 12 meses. Então, assim, agora aí com 5, 6 meses de atendimento, eu já começo a entender um pouco melhor da realidade deles, de cada agricultor, né? Estou atendendo, então, uma diversidade dentro dessas de produções mesmo, né? Piscicultura, apicultura, gado de leite, muita mandioca, também produção de monocultura de mandioca de 40 hectares até. Então, entendendo essa realidade, assim, vendo as problemáticas principalmente, né, vendo também as limitações que a gente tem, né, com dificuldade realmente. Imagina entrar num agricultor desse produzindo lá 40 hectares de mandioca, pensar numa transição para uma produção orgânica, não vou dizer impossível, mas é bem complexa, né? E culturalmente falando, tem abertura ou eles... Como é que é Eles já entenderam as problemáticas do tipo de cultivo que eles fazem, né? Por ser uma área de solo arenoso, eu brinco que é uma areia de praia, né? Eles já entenderam que, assim, o vento de outubro e novembro, ele é arrasador, assim, para o cultivo, né? Então, do Nordestão lá de Santa Catarina? é absurdo, assim, né? Realmente eles tinham problema com o vento de destapar as ramas da mandioca, e quando ela já está crescida, o vento é tão forte que começa a arranhar e cortar e quebrar as folhas. Então, É a poda pelo vento, né? aí eles já tiveram um ímpeto, né? A partir, lógico, da assistência técnica, o pessoal de Epagre, lá de Jaguaruna, de começar o plantio da aveia. Já foi, assim, uma grande mudança, já todos já veem, assim, como realmente uma grande alternativa mesmo, né? E hoje, através desse projeto, então, a gente conseguiu um pacote de sementes lá com a Cressol, e agora a gente está fazendo, dentro de cada um desses agricultores, uma área de 1 hectare com plantio de mix, né? Então, leguminosas, gramíneas, focando nessa parte De cobertura de solo. mais pontual para a cobertura do solo. Aí faz uma cobertura de solo no inverno, quando vai entrar na primavera para fazer o plantio, deita tudo e planta no... A ideia é deitar tudo, a ideia é evitar o agrotóxico, mas a gente sabe que não é bem assim que vai funcionar, né? E já funcionou, a gente está bem nesse ponto agora, né? Eles já iniciaram um plantio, tem um agricultor só que não plantou ainda, mas eles já têm os pré-emergentes da mandioca, eles já têm os dessecadores, já pensando no mix também. Então, assim, tudo aquela matéria que a gente criou, a gente agora corre um risco de estar perdendo ela rapidamente para a questão do agrotóxico, né? Dessecando tudo isso aí, o que poderia vir a ser matéria orgânica pode virar uma palhadinha, né? Um restinho. Sim, vira uma cobertura só mecânica, não tem um acréscimo biológico, né? Porque... Isso, daí pra gente comprovar depois no serviço lá na frente, né, com acréscimo de matéria orgânica, provavelmente não vai aparecer o quanto, né, a gente poderia estar colocando. Mas isso é uma educação, é por isso que a gente estava falando, né, que vai ser uma evolução também desse sistema. Eles têm que ver primeiro. Um agricultor, eu ainda, como eu disse, né, quando eu tive a oportunidade, que eu soube que eles estavam começando o plantio, eu comecei a correr, né? Eu vou bater um por um para pedir para alguém não botar agrotóxico. E aí um deles, por conta própria, separou metade de um desses hectares. Então esse vai ser o meu demonstrativo para conseguir observar e ver como é que vai ser o resultado disso. Não tem resultado ainda? Ainda não, né? Ainda a gente está no começo do trabalho, né? Assim, como eu falei, né? Um projeto desse para um ano a gente vai conseguir observar nada, na verdade. Se durasse 2, 3, a gente... E os desafios para viabilidade são os mesmos, falta de beneficiamento? Eles fazem venda para uma grande empresa que tem lá nos arredores lá de Jaguaruna, né? Eles fazem todo o beneficiamento com essa empresa. Mas no geral que você está atendendo? Então, para mim é muito claro a necessidade realmente desse beneficiamento dentro da propriedade, desse tipo de acréscimo, né? Como tu mesmo fala, de sobrepor empreendimentos dentro de uma mesma área. Mas quem já fazia, continua fazendo. Eu tenho agricultores que trabalham com aipim, por exemplo, daí não mandioca, aipim, né? Beneficia dentro da propriedade, um trabalho familiar, vivem tranquilos, vivem bem, tem uma rotina tranquila, organizada.
Eu atendo um agricultor que trabalha com cachaça, então tem a produção da cana, eu produzo cachaça. Tem o pessoal do mel também. Esses três têm uma facilidade muito grande, né? Porque são produtos praticamente não perecíveis, né? O mel tem um tempo de prateleira grande, muito longo, a farinha e os processados derivados ali do aipim. O aipim acaba sendo congelado, né? Ele tem uma necessidade, tem um custo alto ali com energia, né? Porque tem que ter freezer ou câmera fria, né? O mel muito tranquilo de trabalhar, assim, apesar que exige alguns equipamentos que são um pouco mais, né? Tem que ter uma limpeza, tem que ter uma organização, alguns equipamentos específicos para a produção do mel. E é isso, assim, eu trabalho com um agricultor que trabalha com peixe, também beneficia peixe, procura vender sempre, ele faz uma despesca gradativa, né, gradual, assim, então ele vai fazendo a despesca conforme tem a necessidade, tem o pedido, ele mesmo procura fazer o filé, mas também muitas vezes bate na questão financeira, porque imagina uma pessoa sozinha dentro de uma propriedade dessa, então às vezes ele tem que ir lá e fazer uma venda grande para uma peixaria processar o peixe dele também. Sim. Mas já é um olhar bem ecológico, né? Ele mesmo já tem um olhar assim mais ecológico, mais ligado assim nessa questão de passo a passo, como é que ele trabalha dentro da propriedade, assim, é uma referência que eu sempre utilizo também. Gabriel, e a questão você vem trabalhando com os produtos, né, os biofertilizantes. Aí montou a empresa, eu vejo que você já está trabalhando com bocacha, com algumas linhas de produto e tal. Você tem conseguido inserir esses produtos numa lógica primeiro de substituição, mas na sequência de construção de autonomia para eles? Fala um pouquinho do trabalho com os biofertilizantes. Sim. Assim, né, é um foco meu criar essa autonomia para o agricultor, né? É um foco meu, assim, algo que eu acredito que vai ser a virada de chave, principalmente se tratando de agricultores orgânicos, agroecológicos, né? Isso aí é onde realmente começa a sobrar dinheiro para eles, né? Sai um pouco desse pacotão que tanto existe na agricultura convencional como existe na orgânica. Só que o que está acontecendo agora nesse momento é que realmente está vindo também empresas dominando esse mercado. E isso vai acontecer, a gente sabia disso, a gente já falava sobre isso lá atrás, né? Daqui a pouco vai ter os biofertilizantes da Monsanto, daqui a pouco vai vir os biofertilizantes enfim, né? Sem chance de essas empresas não se colocarem nesse mercado, porque ele está crescendo cada vez mais, né? Assim como a JBS está investindo em carne de laboratório e carne vegetal. Daqui a pouco farinha de inseto. Exatamente. Então esse mercado assim vai ser dominado também por eles, com certeza, né? E de novo assim, criar essa autonomia, ensinar esses agricultores, né? E eu já venho fazendo esse trabalho há algum tempo, assim, né? Sempre que eu posso, eu tento agrupar, né, esses agricultores em um local para produzir um bocache, para produzir um biofertilizante líquido, aeróbico, anaeróbico, sempre tento juntar eles para que eles criem esse ímpeto e consigam produzir esse tipo de biofertilizante, de biodefensivo, enfim, né, o que eles têm de necessidade. Só que é um ímpeto meu, né? O agricultor tem que criar essa vontade, ou melhor, ele tem que criar esse tempo para conseguir fazer. Porque a gente sabe o quão argolado também eles são nesse sentido, né? Falta tempo para eles conseguirem fazer. Você acha que um dos gargalos para a adoção, por exemplo, de uma pequena fabriqueta de biofertilizante é conseguir encaixar isso na rotina? É isso. Para encaixar isso na rotina, obviamente vai precisar trabalhar a precificação, porque para ter tempo você precisa de dinheiro. É isso. Ou pagar alguém e pagar bem, né, bem pago. Por que o pessoal não fica na agricultura, né? É porque na cidade se paga um pouco melhor, é porque na cidade se tem um pouco mais de segurança. Esses dias eu estava atendendo um agricultor Segurança econômica, você diz. Exatamente. Esses dias eu estava atendendo um agricultor, aí tava um gurizão assim, uns 15, 16 anos lá trabalhando para ele. Aí eu cheguei para ele assim, e aí, gosta de trabalhar aqui e tal, com esse agricultor e tal? Aí ele assim, até gosto, mas na escola a galera sempre me malha, né? Sempre tira onda comigo. Então assim, ainda se olha para a agricultura com esse olhar, né? Igual antigamente, né? Como se o agricultor fosse alguém menos qualificado, sujo, e assim, a gente sabe da dependência que a gente tem desde o nosso dia a dia, né? Eu vejo que assim, o desafio é muito de conseguir se posicionar de uma maneira a recuperar a dignidade e o valor social da agricultura familiar. Porque só com uma boa precificação a gente consegue resolver sucessão familiar e consegue resolver esse tempo, né? Porque o lance da pirâmide de Maslow, né? Se o cara está no nível da sobrevivência, ele não consegue
dedicar tempo de estudo, de se complexificar ali nessa questão dos biofertilizantes, da qualidade do solo, da qualidade dos produtos que ele vende. Produção de semente. Salvaguarda disso, né? Como proteção, inclusive. Sim. Tem uma fala, não sei se tu conhece o Galo de Luta, é um cara que eu admiro muito, assim, né? É um cara, como diz ele, eu não sou da esquerda nem da direita, eu sou de baixo, né? Então, ele traz uma realidade, assim, né? Um cara tem palavras muito fortes, assim, né? E ele fala um pouco dessa questão dos nossos dois cérebros, né? A gente tem um cérebro na cabeça, mas tem um cérebro no estômago também, né? Quando tu tá com fome, meu amigo, o que tá mandando não é, tu não consegue pensar para fazer as coisas, né? O estômago tá mandando em ti, tu tem que correr, tu tem que fazer, né? E assim é a agricultura. E a agricultura, na minha visão, é assim porque a gente não valoriza, a gente que está na cidade também não valoriza, sabe? A gente prefere ir lá e comprar o mais barato, que vai ser o convencional, né? Vai ser o cheio de agrotóxico, ao invés de estar indo numa feirinha ou conhecer o agricultor, tá indo lá procurar por um alimento mais saudável, né? Agroecológico, onde, né, vale a pena tu ir lá, inclusive, quando o pessoal que estiver ouvindo, inclusive, quando for lá comprar um produto de um agricultor desse, leva um galãozinho de 20 litros de água e já pega uma água boa, né? Uma grande oportunidade, vai economizar aí, né, de 10 reais e assim, vai ter uma água de qualidade que com certeza é melhor do que essas águas que a gente não sabe a procedência. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.